Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gi Betim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Agro do Futuro. Aqui a gente bate papo, conversa, tira dúvida, traz as tendências, pega as dúvidas dos nossos ouvintes. Será que a gente chama de ouvinte? Hoje, ouvinte é um termo muito antigo, né? Do nosso público, da nossa audiência aqui, para falar sobre as tendências, tudo que está acontecendo no agronegócio brasileiro. E hoje estou com uma mesa maravilhosa aqui, de peso, formada aqui com pessoas com uma bagagem. Eles já estavam me dando uma aula aqui antes disso começar, que o assunto é jurídico, direito, a parte contábil, um monte de sigla aqui, que é uma conversa que, vamos combinar, que é meio chata para quem eu que leiga, eu não entendo nada, mas eu sei que eu preciso aprender, que é importantíssimo e que faz toda a diferença nas nossas vidas e na sua também, produtor que está aí nos acompanhando. Então, fica com a gente que essa conversa vai ser incrível e é do seu interesse, tá? É do seu interesse perceber aí as oportunidades que tem no seu negócio, dentro desse segmento, dentro desse núcleo jurídico. Oportunidade e também cuidado que tem que ter, né, gente? Porque oportunidade, inclusive, de não perder dinheiro no seu negócio. Então, fica com a gente. Quem nos acompanha, né, nesse momento, nessa conversa, é a Josimar Sal, querida advogada aqui, especializada em direito agrário e agronegócio, coordenadora do núcleo jurídico AgroSelections. Josi, prazer imenso. Você sabe que minha advogada, já falo, ela nem sabe, mas eu já falo para todo mundo que ela é minha advogada, que é mulher aqui de garra, defendendo com unhas e dentes naquilo que ela acredita. Seja bem-vinda. Obrigada, Gi. Wilder de Paula Sateles, é isso, Wilder? Falei corretamente? Wilder é engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de segurança e perito ambiental. Passou a vida toda fazendo faculdade de engenharia, eu acho. Se especializou pra caramba para trazer aqui novidades pra gente também. Responsável técnico pela MEDSA Engenharia e Soluções Ambientais. Muito bem. Wilder, seja muito bem-vindo. Primeiro de muitos aqui com a gente, porque eu tenho muita informação importante aqui para a gente passar para o nosso produtor que nos acompanha, né? E Tiago Arantes. Seja muito bem-vindo, Tiago. Tiago é contador, consultor, auditor independente, palestrante, professor. Gente, se você pegar o currículo desse pessoal, eu vou ficar aqui o dia falando do currículo deles. E aí já tem aqui, eu acho que tem uns 80 anos de experiência também aqui o Tiago. Tiago hoje é gerente de auditoria, professor. Tiago, eu sei que você vai nos dar uma aula, porque já estava acontecendo aqui antes. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito prazer aqui estar com esse pessoal, gente boa, e vamos falar muita coisa legal aqui hoje. Vamos, coisa importante para você que está nos acompanhando e importante para quem acredita no futuro do agronegócio. O que eu falo sempre do futuro? Porque o futuro já começou, gente. A gente está construindo ele agora, hoje. E o futuro do seu negócio ele vai crescer de acordo com as suas ações hoje, com as decisões que você tomar hoje. E hoje, agora, a gente tem bastante coisa para falar que é importante, que vai fazer a diferença. Então, acompanhe a gente até o final. Eu sou a Gi Betim, jornalista, comunicóloga e coordenadora aqui do Núcleo de Comunicação da AgroSelections, e já começo agradecendo você por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu? Fica com a gente até o final. Quero já começar falando que eu falei que era chato, e vamos combinar, né? Assim, o brasileiro não tem cultura de conhecer parte jurídica, contábil, de regularização. A gente não quer saber muito disso. Parece que a gente só aciona advogado, contador. Cara, a gente só aciona vocês quando tem problema, não é assim? Ou eu tô errada? Não, Gi, tá certinho. Na verdade, eu costumo dizer que o produtor rural, aquele que produz, ele primeiro quer cuidar da produção, ele quer lidar com o dia a dia dele no campo, e aí quando ele vê e se depara com algumas situações, tanto no campo contábil quanto no campo jurídico, em que há necessidade da entrada do advogado ou do contador, é que ele aciona.
Sendo que, na verdade, o nosso caminho é totalmente inverso, né? A gente trabalha sempre pela prevenção, pela consultoria, porque a gente acredita que quando a gente constrói um caminho para o produtor rural, do qual a gente regulariza, regulamenta toda a ação dele, toda a produção dele, ele é eficaz, ele traz mais resultado e ele consegue ter um alcance muito mais rápido do projeto dele. Então, essas siglas e essa regulamentação, ela é muito importante, a gente precisa se atentar com ela. E parar de mudar a mentalidade, né, Josi? Porque eu percebo que é muito comum e ainda acontece muito mesmo no agro, é da gente ficar tentando apagar incêndio. Então, a arroba baixou, meu Deus, o que eu faço agora? Ou subiu, o que eu faço agora? Ou tá em seca, ou tá chovendo demais. A gente tá sempre apagando incêndios e todo mundo que senta nessa mesa fala a mesma coisa. Planejamento, antever, se precaver. E acho que na área de vocês também é assim, né? Vocês já sabem os passos que têm que ser dados. E se o produtor conseguir tomar conhecimento disso e se antever, se precaver, ele consegue ter muito mais resultado mesmo no negócio dele, né? Porque não é só papel, né, gente? Tem uma regularização, tem um licenciamento, tem a parte contábil em dia. Isso é extremamente funcional, né? E faz... na última linha, vai fazer diferença na última linha dele lá do DRS do resultado, não é isso? É isso aí. E é legal você falar isso, porque eu sempre falo que um negócio, independente do que ele seja, uma propriedade rural, uma empresa, uma agroindústria, ela é formada por 3 negócios ali dentro. O operacional, que é o ato de produzir, colher, criar o gado para corte. O financeiro, tem dinheiro em caixa, não tem, eu vou precisar de recurso financeiro ou não. E o outro, que é todo mundo que ninguém gosta, que é o tributário. Se por algum motivo uma dessas operações vai ruim, a gente vai ter um resultado significativo lá na última linha da DRE que você acabou de falar. DRE, para os leigos, é a demonstração de resultado de exercício. É onde apresenta efetivamente o lucro ou prejuízo de uma propriedade. Então, quando a gente tem efetivamente um controle, uma informação melhorada, a gente consegue saber ou não. E aí, quando você se depara com uma diversidade que você citou, uma perda de safra, queda de arroba, então, a partir de um controle efetivo, a gente consegue suportar e ver melhor esses números. Consigo falar assim, olha, eu tive uma situação específica, meu resultado esse ano não foi legal porque eu tive uma redução na arroba. E não o meu custo aumentou. Uhum. E enquanto você não tem um controle, você não sabe exatamente dos seus números, você fica vivendo de, ano passado foi bom, não, ano retrasado não foi. Esse ano eu acho que vai ser bom. E a gente não pode viver. Acho não dá, né? Não existe. Então, quando você planeja, coloca tudo às claras, lógico que planejamento não quer dizer que vai acontecer e dar certo. A gente vê recentemente a pandemia que impulsionou o agro e agora a gente está sentindo um pouco do impacto. Entretanto, mas quando você planeja, prepara, organiza, você pode antever ou você pode se preparar para aquele momento. E aí, quando a gente entra para o mercado do agro, segura o gado, não vende agora, vende depois. Então, tem um monte de jogadas que podem ser feitas, casando o operacional com o tributário e com o financeiro. Então, esse casamento é perfeito. Então, se por algum dos motivos você não colocar qualidade em uma dessas informações, esse negócio vai se perder. E tem até mais uma coisa, só para complementar essa linha, assim, é porque quando não se planeja e não organiza, por assim dizer, e aí passa o carro na frente dos bois, gera uma situação muito desconfortável, que é a multa. O auto de infração para o produtor rural, quando ele deixa de se adequar às normas ambientais, ou faz do que vem na cabeça dele, ou simplesmente deixa agir. Tributos, né? Eu vou desmatar aqui porque eu posso, é minha, né? E as multas chegam a ser, assim, valores estrondosos mesmo, sabe? E aí vem essa parte, né? Aí não precisava do advogado, nem do engenheiro, nem do contador. Hoje vai precisar do advogado, do engenheiro, do contador. Agora, imediatamente. E é para ontem, e com valor, assim, as multas ambientais, elas são valores proporcionais às propriedades. Certo. E com o aumento dessa questão ambiental, hoje o fiscal não precisa mais ir até o local. Hoje o fiscal trabalha numa sala com ar-condicionado muito bem organizado, nessa sala com ar. Ele tem um painel, tem um satélite, ali mesmo ele sai multando, sabe? Eu já contei uma
uma brincadeira. Eu estava falando que nós tiramos a licença ambiental de uma propriedade lá no Tocantins. Aí o fiscal não foi na nossa propriedade. Mas ele foi no vizinho, aí ele liberou a licença, mas ele foi no vizinho para entregar a nossa licença, ele foi no vizinho para deixar uma multa para ele, porque ele tinha desmatado há 1 ano atrás e por essa questão de desorganização mesmo, sabe? E são processos que, se você fizer ele antecipadamente, como foi comentado, se você faz anterior, são processos que relativamente custam baixo, sabe? Assim, ainda mais colocando numa via de produção rural mesmo, assim, da própria linha da indústria rural, ela é melhor prevenir do que depois você vir com essa situação, sabe? É porque se remediar vai custar caro, né, meu Deus? Vai custar caro. Porque você vai ter que arrumar o que você fez. O que você não fez, o né? Que você vai ter, se você desmatou, você vai ter que replantar, vai ter que pagar a multa e ainda vai ter que fazer uma compensação ambiental para o governo. A gente estava falando... Isso, assim, tem um reflexo tremendo na propriedade, no custo da propriedade. Óbvio que o planejamento não resolve tudo mesmo, mas ajuda, né? Ele apoia. Se você tem informação, você tem dados, você consegue, então, melhorar, tomar decisões mais corretas sobre investimento, sobre o que fazer com o seu negócio. E hoje, eu gostei muito que você colocou, Thiago, que é um tripé, né? São 3 partes e não tem como tirar uma ali que vai desequilibrar. E a parte do licenciamento ambiental, gente, já a gente tem que desfazer algumas ideias, inclusive, entre elas aqui, falando sobre essa parte ser chata, mas não é... É chato porque a gente deixa para resolver de última hora e passa a ser um problema. Mas se a gente passar a trazer isso para a nossa mentalidade aí de que tem possibilidades de melhoria na propriedade, que tem possibilidades de você acessar recursos, se tiver com tudo em dia na parte ambiental, são outras possibilidades. Então, se a gente mudar a mentalidade da gente para ver esse copo aí meio cheio mesmo, e de entender quanto isso pode ser positivo se tiver tudo em dia, né, a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia com leveza e fazer acontecer. E não tem jeito da gente falar de agro sem a gente falar da parte tributária, sem a gente falar de meio ambiente, sem a gente estar com o financeiro, com a parte contábil em dia. Não tem jeito. Não dá mais para achar que só tem execução do processo, que é só botar o boi no pasto, porque vocês sabem que não é, né? Não é mais só botar o boi no pasto lá. Aliás, nunca foi, né? Mas a gente às vezes fica empurrando essas tomadas de decisão. E o que me assusta um pouco, Josi, é que não tem... A gente está muito aquém mesmo, né? Se a gente pensar aqui que o agronegócio corresponde a 22%, 1/4 quase do PIB brasileiro, e não está representado na parte jurídica, no direito, de forma alguma, né? O que a gente vê no dia a dia é que o pecuarista, o produtor rural, ele não está procurando, por exemplo, um advogado para poder auxiliá-lo no dia a dia, não é isso? Não, na verdade, são raríssimas exceções. Eu falo que o produtor rural, e eu concordo com você, ele precisa mudar um pouquinho o mindset dele, né? A mudança tem que vir da mente. Fala que a partir do momento que ele entender que a propriedade dele é uma empresa a céu aberto, as coisas vão começar a funcionar com mais lucratividade, né? Então, aqui eu não estou limitando a empresa porque o produtor trabalha no CPF, eu trabalho no CNPJ, que eu costumo falar que isso é o menor dos problemas, né? Mas os dados, você tem dados, tem fluxo de caixa, você coloca ali para o seu contador o que entra, o que sai, você tem planilha de investimento, você sabe os custos da sua fazenda, e aí os custos com energia elétrica, os custos com ITR, você sabe se você tem pago esses custos de forma devida ou às vezes tem pago a maior. Os seus funcionários, você tem funcionários na sua fazenda, quantos funcionários você tem? Como que são esses funcionários? Você fez um contrato de trabalho com eles ou assinou a carteira e não teve nenhuma forma de execução laboral entre vocês? A gente tem batido muito na tecla e tem sido uma das vertentes em relação ao trabalho no campo, que tem uma legislação específica e muitos não dão a mínima noção para isso, não dão a devida importância e razão pela qual inúmeras demandas têm surgido posterior a isso, né?
Então, de o trabalho ultrapassar a carga horária, né? Porque tu começa muito cedo e ida longo, então a gente tem uma formatação diferente para o trabalhador rural. Então, eu digo que a consultoria para o agronegócio, ela tem sido tão urgente e necessária que aquele que verificar essa oportunidade e introduzir dentro da sua propriedade vai entender e vai poder usufruir da lucratividade no seu dia a dia. É um investimento que a curto prazo ele vai ser diluído dentro da sua produção diária, então ele não vai ter um custo alto, mas ele vai ter um reflexo gigantesco lá na frente, de organização, de investimento e também de previsões para o futuro, do qual ele vai ter um fluxo de caixa muito maior. Me dá um exemplo, Josi. Eu sei que você tem vários casos aí reais já de produtores que conseguiram, inclusive, reaver quantias que tinham sido pagas, não é isso? E poder colocar isso no fluxo de caixa e aliviar o processo. Tem vários desses exemplos, assim, né? Tem vários desses exemplos. Inclusive, o Thiago tem sido muito demandado nesse sentido aqui também junto com a gente, dentro do núcleo jurídico, né? Vou citar alguns, vou deixar para ele comentar outros também. Mas, o produtor rural que atua aí no CPF, certo? Que a produção dele é no CPF. Vamos supor que ele tem 14 funcionários. Ele tem a tese do salário educação, que é o 2,5, que ele paga para cada trabalhador e que é indevido, porque ele atua no CPF. E o salário de educação é uma contribuição empresarial, é para quem tem CNPJ. Outra vertente, quem demanda muito, né, e é quem produz, acredito aí, na agricultura, que tem aí os pivôs, a conta de energia muito alta, né, ou quem tem armazéns, enfim, frigoríficos, a conta de energia muito alta. E aí a gente tem a bitributação do ICMS em cima do PIS e COFINS, então é um valor que ele tem a haver, a gente verifica esses valores e ajuiza a ação por ele estar atuando no CPF. A gente também tem a avaliação do ITR para verificar que se o produtor rural tem pago a quantia justa e válida dentro da propriedade dele, muitas das vezes não, sempre é um valor muito a mais que está sendo arbitrado a ele. Então, veja, essas são 3 possibilidades que eu dei para você dentro do campo do CPF do produtor rural. Quando a gente vai para a agroindústria, já também tem um monte de tributos, né, a serem analisados, Thiago. É isso aí. Fazendo um parênteses do ITR, recentemente a gente foi contratado para fazer uma auditoria do ITR. E aí o contador daquele produtor, ele fazia uma jogada dentro do ITR para pagar menos imposto. Ele reduzia o VTN, fazia algumas situações específicas. E aí, quando a gente entrou para fazer uma verificação, o que aconteceu? A gente identificou que o contador estava fazendo para pagar menos imposto, na verdade, ele estava pagando era mais. Porque quando a gente jogou a informação correta, trazendo... Aí o nosso amigo vai falar especificamente das áreas de reserva, tudo isso certinho, ele deveria estar pagando bem menos do que ele estava pagando com uma jogada tributária errada para se pagar menos, entendeu? Então, a gente tem muitas situações pela falta de conhecimento, pela falta de informação. E aí a doutora falou de situações que a gente vê que já aconteceu. E aí eu volto no começo da nossa conversa, o planejamento. E aí o planejamento tributário é uma ferramenta que o produtor pode utilizar de uma forma muito interessante para antever. Hoje a gente fala-se muito de holding rural, sim, holding patrimonial. A gente pode fazer uma análise em misturar de uma forma bem simples a operação na pessoa jurídica e pessoa física, através de contratos de parceria, através de contratos de arrendamento, na qual a gente pode beneficiar uma em detrimento da outra para reduzir a carga tributária, mas que no final você vai manter uma lucratividade da operação com menos impostos. Então a gente tem muitas ações, muitas análises. Isso a gente falando no campo ali do produtor pessoa física. Agora, quando a gente vai para dentro de indústrias, principalmente, existem muitos insumos que são utilizados na produção e que, por muitas das vezes, falta de conhecimento, limitação de sistema, ou até mesmo a inobservância de quem contratou, de quem está fazendo, deixa de se gerar benefício tributário sobre esses itens. E acaba que, quando a gente entra com um trabalho de revisão, a gente tem um frigorífico recentemente que a gente conseguiu levantar um valor que ele ficou 1 ano sem pagar INSS sobre folha de pagamento devido a uma falta de observação dos últimos 3 anos da time de contabilidade. Então, a gente tem inúmeras oportunidades. Você fala assim, Thiago, qual que é a melhor? Cada caso é um caso. Então, cada um tem um problema, tem uma situação. E aí, lembrando do planejamento. Vou comprar um maquinário. Será que não seria melhor você alugar devido a isso? Porque aí você tem um efeito tributário diferente.
ou uma outra análise diferente que vai culminar também no seu reflexo, no seu fluxo de caixa. Então, muitas das vezes, hoje a gente vê muito aí assinatura, lugar e tudo mais. Em algumas das situações, pode não ser o melhor tributariamente, mas financeiramente ele acaba sendo melhor. Ou seja, menos dispêndio. Então, muitas das vezes a gente fala assim, desse jeito eu pago menos imposto. Ah, beleza, mas você compra aquele item por completo. Mas se a gente fizer uma jogada na qual você não compra, você arrende, você aluga, você consegue dispendiar menos financeiramente. Ah, mas não vai dar um efeito tributário, ok, mas no final das contas que vale é dinheiro no bolso. Sim, certo? É verdade. Mas é muita informação para essa tomada de decisão do produtor sozinho, que ele tem que estar com a cabeça dele em outro lugar, né, Thiago? Ele não vai conseguir ter todas essas informações e ter isso fácil. Por isso que ele precisa se cercar de pessoas que estejam estudando para ele, buscando essas soluções para ele, né? E é isso aí. É muito legal que quando eu comecei a atuar no agro, aí um cliente meu falou, e ele é produtor rural, ele soja e milho. Ele falou, Thiago, é o seguinte, o produtor gosta de comprar máquina, plantar e colher. O resto ele não gosta de jeito nenhum. Contabilidade, financeiro, parte ambiental, ele odeia. Jurídico, então, nem se fala. Jurídico. Aí ele falava para mim, ele teve uma empresa, já vendeu, cuidei do processo de venda da empresa dele, então é um cara muito bem estruturado, conhece muito ele. Por isso que a gente tem que buscar gente boa para cuidar dessa parte. Se eu não trago gente boa para cuidar dessa parte, a gente acaba perdendo. Então, isso é um reflexo. Então, assim, é uma visão que ele fala, olha, eu não gosto, mas eu ponho na mão de quem sabe fazer. Esse é o ponto importante. Porque se está na mão de quem sabe fazer, ele tem tempo para ir ver a plantação, para comprar. Ele tem tempo para fazer o que ele gosta. É isso aí. Não é? Tem tempo e tem caixa, sabe que está dando resultado, tem informação suficiente. Então, esse é o caminho mesmo e vem bem de encontro com o que a gente promove aqui na AgroSelections, que a gente sempre fala isso para o produtor. Você não precisa fazer isso sozinho. Não precisa. A gente está aqui selecionando as melhores pessoas, as melhores empresas para participar disso com a gente, que é um pacote de tecnologia que a gente está entregando. Quando eu falo em tecnologia, não quer dizer que é informatizar. Não, tecnologia é isso. Às vezes são pessoas que estão trazendo as melhores soluções e ofertando isso para que você consiga fazer aquilo que você gosta, que você sabe, com primazia, né? Que você faça isso cada vez melhor e deixa para quem está ali se dedicando, estudando, fazer. Né? É esse o caminho. É realmente quem vai cuidar da parte jurídica é quem sabe de jurídica. Quem vai cuidar da parte de meio ambiente, quem sabe de meio ambiente. Eu não entendo nada de tributação, gente. Então, o que o Thiago me falar, eu vou botar para fazer. Vai acolher, né? Eu não quero Tomara perder que eu tempo fale o certo. com isso. Não é, Thiago? Eu não quero perder tempo com isso, nem dinheiro. Com certeza. Muito menos dinheiro. E falando também dessa questão de ganhar tempo para fazer o que quer fazer, a parte ambiental é crucial, né? Não dá para falar de agronegócio, não falar de meio ambiente, né? Então, até agora nós estávamos conversando antes, né? É uma questão ambiental, ela vem sendo bastante divulgada e na mídia, e falta um pouco de interesse mesmo, assim, sabe? Do próprio produtor mesmo, ele deixa chegar no limite. Tem situações específicas que ele corre atrás da licença ambiental. É quando chega no banco e o banco fala, seu dinheiro só vai sair na hora que você tiver licença ambiental. Aí dói, né? Aí dói, porque você vai ter um custo lá baixo para você poder pegar uma linha de produção que vai manter a sua empresa, né? Por assim dizer. Hoje, como a Josi falou, se você ter uma propriedade e for na caderneta ainda, ela não funciona mais. Não adianta. O prejuízo é certeiro. E então esse licenciamento ambiental, ele já é exigido de uma forma mais obrigatória para a parte urbana, né? Para a parte ambiental, ela sempre existiu, para a parte rural, ela sempre existiu, porém foi pouco cobrado no âmbito de licenciamento quando se fala em agricultura, em irrigação. Porém, existe um pedaço que sempre foi cobrado já também, que foi outorga de água. Outorga já desde uns 20 anos já, ou mais, já vem cobrando essa questão das outorgas. Mas a parte da própria produção, ela não vem sendo cobrada. E não é só a água que vai entrar, né? Ali vai ter todo um processo produtivo que vai ter
a questão das estradas, como é que vai ter esse acesso, como que não vai ter esse acesso. E esse licenciamento ambiental, de uma forma mais incisiva, vem sendo cobrado com CAR, que é uma das siglas que você comentou que... Sim, que haja sigla, né, gente? Que comenta, né, que é o Cadastro de Atividade Rural. Esse Cadastro de Atividade Rural, ele já prevê há mais de 30 anos, assim, Cara, não é novidade, né? Não é novidade. Mas a cobrança é novidade. Isso que eu ia falar, porque a gente ainda vê muita gente que ainda não tem o CAR, não é isso? Que tá, muitas propriedades aí que ainda estão nessa fase de regularizar. Isso. O CAR, ele é um cadastro de atividade rural, ele é o CPF da propriedade. É ali que vai estar falando, descrevendo tamanho, o que ela teve, o mapa, a questão de hidrografia, a questão morfológica, a questão litológica, a questão de terra, tudo vai estar informando no CAR. Uhum. E o CAR, ocorreu uma dificuldade aí, porque foi o seguinte, eles falaram que ia ter, agora nós vamos cobrar o CAR, e qualquer pessoa poderia fazer esse CAR. Entendeu? E não é qualquer pessoa que poderia fazer esse CAR, precisaria ter um técnico. Eu não falo especificamente de engenheiro ambiental ou um técnico, mas precisa ser um técnico. Por quê? Porque lá dentro do CAR você precisa pôr informações específicas, por exemplo, o mapa da propriedade. Lá tem um negocinho que se faz à mão, assim, sabe? Fica um negócio... E o sistema do CAR, ele é um sistema de inteligência artificial. Quando você beleza, você pode fazer o CAR. Só que na hora que você lançar ele lá, ele vai vir com pendência. E essa pendência pode ser que venha falando o que é a pendência e pode ser que não venha falando o que é a pendência. Então se não for um técnico, ele não vai conseguir identificar. Ele não vai conseguir identificar. E se for o técnico, ele consegue minimizar o prazo da entrega do CAR, né? Quando lançou o CAR assim, mais incisivo, eu lembro que foi uma correria. Precisa de um topógrafo, precisa fazer os mapas certinho, tudo. E aí foi vendo que não era bem isso, assim, sabe? Era uma questão mais de informação mesmo. É como você preencher um CPF no Correios, assim, sabe? Você vai ter um questionário. Só que você precisa da ajuda de alguém para o CAR. E aí, esse CAR, ele veio em 2012, 2008, veio a questão dos novos códigos, eles começaram a modificação do código em 2008. Em 2012 já veio uma questão mais incisiva nos códigos ambientais e na lei da política ambiental, que não é uma lei nova, essa lei é de 81 da política ambiental, só que não era... 81 é super novo, tá? Eu tô aqui. Eu também concordo, bem recente, muito mesmo. Tá, 41 anos aí, 42, dependendo do mês aí já. E aí, nós viemos com uma viagem das leis. A Eco 92, ela veio para poder mostrar para o mundo que o que está acontecendo não é brincadeira. A carta, existe uma preocupação hoje maior. Mas voltando para o produtor rural, o que acontece? Hoje, em 2012, teve uma questão que foi o Programa de Regularização Ambiental. O que são esses programas? É o PRA ou o PRA. Ele é um programa onde o produtor ele vai ter a oportunidade de entrar em acordo com o governo ou em acordo com o meio ambiente e vai poder regularizar a sua propriedade com o passivo que ela teve. Então, as propriedades anteriores a 2008, elas vão poder regularizar os passivos que elas tiveram com esse PRA, que é o Programa de Regulação Ambiental. Para isso, precisa de um técnico para fazer essa situação. Essa lei, até nós estávamos conversando aqui anteriormente, né, que ela já foi prorrogada várias vezes e fica assim, quando que eu vou ser obrigado a ter esse programa ou ter a minha licença ambiental? Quando que eu vou ser obrigado? Não, você sempre teve que ter a licença ambiental e sempre teve que ter um ajuste com passivo ambiental. Você só não é cobrado de uma forma incisiva. Sim, mas hoje, por exemplo, você gera multa por satélite. Os fiscais não vão mais no campo. Então, existe essa necessidade de fazer esse plano, esse programa, e depois você faz um diagnóstico, que nós estávamos conversando do diagnóstico ambiental da área, né? Que a gente ia começar a falar disso
depois, sobre o diagnóstico da área, sabe? É mostrar o que a pessoa tem. Você não precisa... Você sabe que você tem um problema no coração. Você não precisa ser internado para poder tratar aquele problema no coração, sabe? Você pode tratar isso anteriormente. Uhum. Então, essa parte do licenciamento ambiental, não é porque não é obrigatório que você não precisa ter. Se hoje um fiscal quiser chegar lá na sua propriedade e te pedir a licença ambiental da sua irrigação, do seu plantio de soja, ele pode. Porque existe a lei que você precisa ter, qualquer atividade econômica, você precisa ter licença ambiental daquilo lá. Sim. A lei é de 78, 77, e veio falando que é a mesma lei que rege até hoje a parte do licenciamento ambiental, onde você pega no resolução CONAMA, né, que fala que se você produzir qualquer atividade, precisa ter licença ambiental. Ah, não, mas eu não sou obrigado a ter licença ambiental. Não, existe uma lei. Aí a lei vem, eles vão e põem um decreto falando que se você não cumprir a lei, você vai tomar uma multa, mas você já pode tomar ela anteriormente, sabe? Já acontece. Já acontece. Aqui em Goiás, ela não está tendo tanta na parte rural. Porém, por exemplo, quando você vai tirar a licença, igual eu comentei já, né? Você vai tirar um financiamento do banco, você não consegue. Você não consegue. O CAR tem que estar regular, né? E isso vem de adentro no ITR também, que nós estávamos conversando, que é o Imposto Territorial Rural, isso. Que o Thiago estava comentando. E são... É tudo casado, sabe? Assim, aí a pessoa fala assim, ó, eu já vi alguns produtores rurais, não, eu não tenho licença ambiental. Não, mas aí lá no banco pediu. Ah, não, então faz o seguinte, tira uma licença para limpeza de pasto. É sempre a mesma coisa, sabe? A pessoa tá lá com tudo sujo. Não, eu não vou desmatar, não. Eu só vou fazer a limpeza de pasto. Aí ele vai pegar aquela porque a licença de limpeza de pasto é um cadastro e ele é mais simples para fazer, sabe? Então ela pega aquilo ali, só que não tá agindo de uma forma correta, assim, sabe? Tá deixando brecha, né? Em algum momento isso pode se complicar, né? E essa parte de planejamento, eu vejo que hoje é necessário em todas as áreas, sabe? Essas 3 áreas que nós estamos hoje aqui, da parte contábil, ambiental e jurídica, você precisa disso. Sim. E assim, é muito simples, assim, eu até comentei que eu tentava simplificar as coisas, sabe? É muito simples esse programa. Esse programa você vai na propriedade, só de uma forma bem sucinta. Você vai na propriedade, faz um diagnóstico da propriedade e dependendo do tipo de compensação que você for fazer, que pode ser recomposição, você pode deixar regeneração ou você pode fazer compensação ambiental. Independente dos trens que você for fazer, se você fizer na hora que você terminar de preencher no link junto com o CAR, vai estar solicitando uma aba lá. Lá vai ter um preenchimento, né, igual para fazer esse plano, e aí você pode ter até 20 anos para poder regularizar a sua propriedade e você vai estar regular junto ao meio ambiente. Se você tiver uma propriedade que tem de passivo ambiental 200 hectares, você pode pegar 1/10 e ir arrumando a cada 2 anos. Ou seja, dá para você fazer todo esse planejamento junto com os outros 2 núcleos aqui e deixar isso em dia. Isso. Se a propriedade está irregular, não perde tempo, tá? Você conversa com o Hilder aqui, já vai fazer o seu planejamento e coloca isso para funcionar. Olha só, até 20 anos. 20 anos. Gente, é isso. Quanto você quer ter de perenidade no seu negócio? Quantos anos mais a sua fazenda vai produzir? Você vai conseguir ter acesso a crédito, né? Quanto tempo? Eu sei que ninguém... Eu venho de São Paulo para cá, e em São Paulo a gente brinca muito, ainda mais na comunidade de comunicação e publicidade, que a gente fala que as pessoas acham que publicidade é pastel, né? Solta um pastel aí, que é rápido. E boi não é pastel, né? Boi não é. Então, a gente leva muito tempo para produzir um boi. Então, são muitos ciclos. E o produtor sabe disso mesmo. Na soja, a colheita, a safra, tem tempo.
ninguém faz o planejamento para uma safra, né? A gente trabalha com muitos anos. Então, a perenidade do seu negócio está em você conhecer essas oportunidades e colocar isso em prática. Regularize. Não é só para a questão de adquirir crédito também, o custeio. Eu vejo que daqui a pouco os frigoríficos também não vão mais comprar animais de fazendas que estejam irregulares, não é isso? Isso. O que acontece? Hoje existe uma política ambiental que quando algumas empresas maiores, igual, por exemplo, JBS, você precisa mostrar para ele o seu CAR, mostrar que você está regular lá e tem que pegar, dependendo do tipo que você for fazer, você vai precisar. Assim, não sei se podia citar nome, mas falei. Sim, né? Tá aí, todo mundo conhece, é uma grande empresa, né? Porque o que acontece? Quando você vai para a parte das ISO 14000, ISO 9000, existe uma ISO que é a ISO 14. Uhum. Essa ISO é uma ISO de excelência ambiental. Se você pega essa ISO, ela vai falar que um dos documentos que você vai ter que ticar é a licença ambiental. Pois é. E aí, para você vender para grandes produtores, hoje já não compra. Tem leilões já. Quando o leilão é mais organizado, de uma forma maior, você tem que ter a licença da propriedade para poder já estar participando, sabe? Eu comentei da parte do financeiro, porque é onde dói no bolso, é onde é mais fácil para poder se regularizar. Mas esse é um dos viés, né? Porque é o financeiro, é multa, é a questão de você querer até valorizar o seu produto. Uhum. Porque hoje, por exemplo, existe a questão no manejo. Se você tiver um manejo, um curral mais que gera uma qualidade, né? Bem-estar animal. Um bem-estar animal. Você tem a licença ambiental. Isso tudo agrega valor ao seu produto, sabe? E faz parte mesmo de você entregar resultado lá na frente, né? A gente está falando de... Aqui a gente fala muito da pecuária, né? Da bovicultura de corte, mas, na real, o produtor ele sempre tem que pensar em entregar resultado, né? Se ele não tiver uma boa safra, uma boa colheita, ele não vai ter resultado. Então, para tudo é isso, né? E a gente tem que pensar que tem sim que ir arrematando, né? Aparando essas arestas, deixando tudo mais redondinho. Eu gosto muito quando a Josi fala que a fazenda é uma empresa a céu aberto, porque é. E numa empresa, se você deixar alguma torneira pingando ali, aquilo no final vai te custar e vai custar bastante. Então, a gente tem que estar de olho nos custos, a gente tem que estar planejando, a gente tem que estar com a documentação em dia, tem que entender na parte contábil aonde que a gente está também jogando dinheiro fora, né? Que faz uma tremenda diferença, né, Thiago? Faz uma tremenda diferença. E a gente não olha com tanto carinho mesmo. Eu acredito que as três partes aqui conversam muito o tempo todo, né? A gente tem que realmente falar disso com o produtor, e o produtor tem que passar a olhar para dentro da sua fazenda aonde dá para melhorar, né? E isso é tão legal que recentemente a gente começou a desenhar um projeto, eu e a doutora Josi, de uma operação específica aqui dentro da Agro. Aí, da AgroSelect, quando a gente começou a conversar, a gente chegou e pôs uma lista, tipo assim, contador, advogado e a parte ambiental. A gente precisa efetivamente estruturar isso para a gente consiga fazer a operação acontecer. Então, está muito relacionado. Porque é isso que dá, digamos assim, de uma forma bem simples, é a base para a regulamentação da operação. Então, se você não tem uma base de regulamentar a sua operação, como assim regulamentar? Ele vai, numa determinada propriedade, precisa das licenças. Ele vai fazer a operação, está tudo ok na parte de inscrição dele para emissão de nota fiscal, para a compra dos itens. E aí, quando ele vai partir para um arrendamento, para uma compra, para uma outra negociação, como que está a parte dos contratos que gerem toda essa operação? Então, ele tem uma segurança muito grande, né? Então, isso é muito interessante. Aí eu lembro lá do meu cliente, falo, olha, tem que ter gente boa para cuidar. Na hora que eu tenho gente boa para cuidar, eu vou lá ver a máquina colher, eu vou ver o gado no pasto, e aí fica mais tranquilo para que ele faça efetivamente aquilo que ele sabe, que é cuidar da sua produção. Gi, eu costumo falar que a gente está no ano de 2023 e pós-pandemia, né? Hoje, o principal insumo que a gente tem aqui é o conhecimento. A gente bate muito nessa tecla. E a AgroSelect, ela vem realmente no mercado se destacando
em função disso, de trazer conhecimento para o produtor rural, de ensinar o produtor rural a trabalhar, de ensinar o produtor rural a ter lucro, de ensinar o produtor rural a não ter problema. Então, a gente tem batendo muito nessa tecla. E a gente fala muito aqui dentro que a produção de alimentos no mundo com qualidade, com menor custo, é a bola de vez. É o que vai nos tornar cada vez mais sustentáveis. Aí eu falo de todo o prisma de sustentação mesmo na sociedade. Hoje a maior demanda nossa é por alimento, e é no mundo todo. E qual o país que tem previsão para crescimento e expansão no alimento? É o Brasil. Só que se o Brasil não planejar e não tiver um procedimento, a gente fala muito isso, sobre procedimentos e processos dentro da agricultura e da pecuária, nós vamos pegar toda essa projeção que nós temos futura em cima de nós, vamos colocar para água abaixo. E eu falo que hoje o produtor rural, ele não vive sem 3 viés. Eu falo que hoje a tecnologia artificial, ela está aí, e todo mundo tem que consumir essa tecnologia. O produtor rural que não sabe dos seus dados, que não coloca os seus dados numa planilha, que não faz uma expansão disso, ele está perdendo tempo e dinheiro. E não transforma esses dados em informação, em inteligência, né, José? Aprendizado, né? Ele gerar um aprendizado com os números. Sim. Esse é um ponto-chave Olhar para o futuro. da prosperidade. O caderno do dificilmente negócio. vai dizer para ele, né, onde é que está vazando. Não, o papel some, né? Com o tempo some, com o tempo apaga, Sim, né? Então sim. desgasta. Então eu falo primeiro da inteligência artificial. O segundo ponto que eu bato bastante é na questão da sustentabilidade. A gente entra aí no viés do Wilder com a parte de toda estruturação ambiental. Então hoje a produção mesmo, o produtor rural que não se atentar para a intensificação da pecuária, lavoura, floresta, e se atentar para essa temática, ele está fora do mercado de trabalho, não vai produzir mais com menos e com maior qualidade. Hoje existe qualidade na alimentação. E o terceiro ponto é a gestão. A gente bate muito nesse ponto, na gestão. Gestão na propriedade, gestão na fazenda, gestão financeira, gestão jurídica. Não existe hoje, eu acho, que em pleno século 21, aí, ano 23, pós-pandemia, uma produção em alta escala, com um fluxo de caixa bom, se não tiver esses 3 pilares: inteligência artificial, sustentabilidade e gestão. A gente tem que trabalhar isso realmente tudo muito junto, né? Não tem como desconectar uma coisa da não outra. dá. Não é possível. É um tripé, né? Junta, precisa da parte jurídica para poder organizar isso aqui, precisa da tributária, e igual o Thiago estava comentando, o CAR, ele é ambiental, porém é um viés que precisa da parte tributária, sabe? Então anda junto. Assim. Tudo conectado Tudo mesmo, conectado. né? Em algum momento um puxa o outro ali e vai fazer diferença, né? Vai fazer diferença. Né? É por isso que a gente tem que falar com quem entende mesmo, tá vendo? Porque eu tenho certeza que você nunca fez essa conta aí de como tudo se conecta. A gente olha para as coisas recortadas, né? Em algum momento alguém fala para a gente: eu preciso de uma licença, eu preciso do CAR. Mas você só olha para o CAR, você fala: que chato, preciso do CAR, porque senão eu não consigo liberar o custeio. Tá, mas você não olha para todas as outras frentes que podem ser impactadas se você não adiar, né, terminar seu CAR, adiar uma licença ambiental, adiar ter uma conversa mais séria e olhar para a parte tributária, adiar a revisão dos seus contratos. Eu falo isso porque a gente vê com frequência isso acontecer aqui dentro, de vários produtores chegarem aqui já com a multa tomada, chegarem já com o processo de custeio negado, chegarem já com um processo, às vezes, trabalhista, ou um contrato ali que ele está perdendo dinheiro porque ele bobeou, era muito simples de resolver. Então, não venha apagar incêndio. Óbvio que você precisar de ajuda para apagar seu incêndio, você tem uma equipe ótima aqui para ajudar. Mas, olha, antevê, faça isso, coloque isso no seu planejamento, sabe? Então, a gente está chegando aqui já... Cara, a gente já estamos finalizando o mês 4, né? Não sei quando que vai para o ar aqui, mas já foi aqui, né? Boa parte do ano. Então, coloque isso no seu planejamento. Se você não colocou ainda no planejamento para esse ciclo, já começa as conversas para isso estar no seu planejamento para o próximo ciclo. Eu sei que o boi não se faz do dia para a noite. E você... André Ferro outro dia me falou que se ele não planejou agora ele tem que estar com 2024 já sendo planejado, né? Porque
o boi que vai nascer lá em 2024 Tem que ser trabalhado tem que ser trabalhado agora. Então, é a isso aí. mesma coisa, né? Já comece, coloque isso nas suas conversas, acione essa equipe, fale com eles, tire suas dúvidas. Eu sei que tem muitas dúvidas, né? E que vocês podem auxiliar, né? Isso tem... a gente estava falando de sigla, tem alguma sigla que ele tem que correr atrás agora? Alguma coisa que fala assim, é importante? Agora é o IRPF, que é o Imposto de Renda da Pessoa Física. É e é o nesse DIRPF, que é a momento. declaração. Nesse momento, tivemos uma prorrogação até o final de maio, mas essa é a bola do momento, falando da parte fiscal, né, do produtor rural. É esse o momento. Então é tem esse que o fazer momento, que é a declaração do seu imposto. Muito bem. Eu reforçaria o CAR, porque quem não fez... Já está atrasado, né? Tinha que ter visto já era para ontem, ter feito, né? porque até dezembro de 2020 era para ter sido regularizado o CAR. Uhum. E a questão do programa de regularização ambiental, eu também falaria que é o PRA, é o PRA e o CAR. Que se ele antecipar, porque quando for obrigatório, isso vai virar um tumulto. Já é obrigatório, mas quando tiver cobrando... Quando começar a atuar de uma forma mais incisiva, aí vai ser um tumulto, né? Foi como foi o CAR. Eu lembro, o CAR, quando começou com questão de CAR, era todo mundo, né? Então, eu acho que... E o PRA, que é o Programa de Regulação Ambiental, ele é muito simples para resolver, sabe? Quando você pega e tem, igual nós reforçamos aí, 20 anos, então eu acho que pode bater nessa tecla, sabe? Para quanto antes poder regularizar as propriedades. Aproveitando, fazendo um comentário, para os produtores rurais que têm uma receita acima de 4.800.000, além da declaração de imposto de renda, ele é obrigado a apresentar o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Isso. E aí, muitas das vezes, quando surgiu o livro Caixa Digital, todo mundo ficou desesperado. Agora eu sou obrigado, agora eu sou obrigado. Não, gente, você sempre foi obrigado. A diferença é que agora você manda ele para a Receita Federal e não guarda num papel dentro do seu armário. E aí, quando a gente olha para os clientes, cadê os seus livros Caixa dos últimos exercícios? Não, eu não sou obrigado aqui, eu não tenho 4.800.000 de receita. Cara, não é por aí. Então, muitas das vezes, a mesma coisa acontece na parte tributária. É obrigado, mas ninguém nunca cobrou. Aí, de repente, a Receita Federal, com essa situação de trazer cada vez mais de forma eletrônica as informações, ela começou a exigir. E aí que as pessoas, nossa, agora eu sou obrigado. Não, cara, você sempre foi. A diferença é que agora você tem que prestar conta de forma eletrônica para a Receita Federal. E com um nível de detalhe assustador, até informar a conta corrente que movimentou, que entrou e saiu, número de nota fiscal, folha. Então, tem uma série de informações que só uma informação já planejada, estruturada e organizada, a gente consegue fazer com qualidade. E não tem como, né? Porque a gente está cada vez digitalizando mais as informações e o governo está cada vez cruzando mais dados. Então, né, daqui a pouco ele já alimentou essa base de dados o suficiente que não tem mais desculpa. Ele vai já, antes, a gente está subindo os dados lá e ele já vai estar falando para a gente, olha, não é bem assim que eu sei. Porque já está mais ou menos nesse nível, não tá, Thiago? Exatamente. E é interessante porque... em 2007, teve a criação do projeto SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, transformou muitas informações que eram em papel e e-mail digital. E aí, com essa transformação, foi para as empresas. E os produtores rurais, como a gente falou, eles são muitos na pessoa física. Então, acaba que a Receita Federal deixou um pouco de lado a pessoa física. Na hora que você olha 22% do PIB, quão disso é pessoa física? Sei lá, 5%, 7%. Nós estamos falando de 7% do PIB, não tem mecanismos eficazes de auditoria e de validação. Então, acaba que a gente vai ter uma mudança significativa e daqui a pouco, a mesma coisa que tem por um CNPJ, vai ter por um CPF de produtor rural. Então, isso é uma tendência e não existe uma forma de fugir disso. Tudo, quando eu olho para esse lado, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que a exigência começa a vir goela abaixo, digamos assim. Sim. E o lado bom é que força a profissionalização, que é o que aconteceu com as empresas há 15, 16, 17 anos atrás, com a chegada desse projeto. Certo. Então, a gente tem um lado positivo, mas a forma em que ele acontece não é tão produtiva. Até que, efetivamente, a gente tenha uma qualidade nas informações. Mas vai acontecer de um jeito ou de outro, né? Inevitável. Então, se a gente se antever e começar a fazer tudo certinho, na hora que vier uma obrigatoriedade tentando autuar você já vai estar pronto para isso, não vai ser autuado.
Tá com tudo em Tem dia. duas coisas que é líquido e certo na vida. A morte e o imposto. Eu não sei qual chega meu primeiro. Deus. A verdade é essa. Melhor pagar imposto. Eu prefiro que seja o imposto. Essa questão de que você gosta de estar falando de digitalização é engraçado, assim, sabe? Porque esses dias as pessoas chegam e falam assim, beleza, eu quero tirar a licença ambiental. Tá, qual que é a lista de documento? Eu falei, não é assim mais, não. Primeiro você precisa cadastrar o seu empreendimento ou a sua propriedade no órgão e depois vai ser gerada uma lista de documento de acordo com específico para você. Não tem mais um checklist. Não é assim, não, agora eu tenho uma lista que eu ando... uma fichinha e tal, anexo do lado os documentos. Não tem mais anexo. Igual você tô pegando o gancho do digital. Sim, é isso. O papel é uma coisa que vai virar museu, é pouco tempo, assim, sabe? Os documentos, as coisas, é tudo... Não, como é que você... Não, você vai me... O órgão ambiental de Goiás hoje, que é a SEMAD, eles não têm atendimento mais. Acabou. Presencial? Não tem fala? presencial. Só tem protocolo, né? E mesmo assim o protocolo deles, antigamente chegava lá, era inúmeras pessoas. Hoje é muito restrito. Na época da pandemia eles ficaram fechados. Para te falar a verdade, todos os processos que eu abri lá desde 2019 é só por sistema e por e-mail. Mas uma das coisas que a Josi falou, né, que é a inteligência artificial, então assim, a gente está vivendo um mundo extremamente tecnológico. A pandemia acelerou muito desses processos. Então, atrasou alguns, mas essa questão da gente se digitalizar, ela acelerou muito. E aí tem muita coisa que, na real, a gente resolve online. Digital com o celular, né? Uma mensagem, coisa. Né? Sim. Hoje a gente já tem sistemas que você manda no WhatsApp e ele já sobe tudo no sistema dele. Então, assim, tá cada vez mais fácil. E tem menos desculpa para a gente, sabe, né? E tem uma vantagem muito grande que os produtores rurais provavelmente conhecem, eu não sei se vocês lembram também, que é de fora, mas aqui tinha muito escândalo no órgão. Por passar processo na frente, por dar jeitinho e tal. Entendi. Com esse sistema, não existe mais isso. Entrou no Acabou. sistema, tá ali, né? Não tem como. E é tão incrível, porque, por exemplo, eu conversando com o técnico lá, o chefe lá era professor meu. Eu liguei para ele, senhor, tal, tem como ver esse processo anterior? Falou, Wilda, ele tem um cadeado. Eu tenho um cadeado azul, amarelo e vermelho. Com tantos dias, ele vem para mim. Eu não posso mexer com o processo antes. Tipo assim, o digital ele veio para melhorar tanto o ambiental quanto a questão humana também. Sim, né? Sim, com certeza. De não ser... de não pular fila, né? Como você dizer. Sim. É porque tem que cuidar dessa questão da transparência das informações e tudo mais, né? Então... Quando é bem feito, ótimo, é isso, né? Ele vai ficar igualitário também, coloca todo mundo na mesma régua aí, né? Quando eu também sou formado em TI, e aí eu lembro da linguagem de programação, a gente tem um negócio chamado estrutura condicional. Se atende tal critério, ok. Se não, tem uma outra resposta. E entra exatamente isso. Se até 5 dias, um cadeado da cor. Isso. De 5 a 10 dias, cadeado de outro. Fora isso, cara, não acontece. Então, quando a gente vai pro digital, pro sistema, tudo que a gente vê é estrutura condicional. Se eu clicar aqui, vai acontecer isso. Se eu clicar lá, vai acontecer aquilo. Então, é isso que acontece por trás de tudo. Então, sempre quando você vê uma situação que você tem escolhas, opções e resultados, você está dentro de uma estrutura condicional, que é de acordo com uma condição que você estabeleceu. Foi. E aí não tem como dar o jeitinho, né? Não acabou. O jeitinho brasileiro tá acabando. Graças a Deus. Por um lado é bom, né? Porque realmente a gente deixa as coisas mais organizadas, né? Corretas. Aí, óbvio, a gente não tem muito como dar jeitinho, mas esconder alguns dados não tem, você vai ter que ser transparente. Né? Mas, com tudo correto, dá para deitar a cabeça no travesseirinho e dormir tranquilo, que não vai acordar com o fiscal na porta. Nem com o japonês. Não, por favor. Sem autuação, né? Sendo pego desprevenido. Tá tudo em dia, gente. Vamos trabalhar para deixar a fazenda regularizada, em dia, né? Sabendo, se planejando, inclusive para os investimentos necessários, para pagar os impostos necessários e também pagar só aquilo que é devido, né, Tiago? É isso aí.
É só o que é devido, nada além, não né? tem nada, assim, a indignação maior quando você apresenta para um produtor ou para um cliente que ele pagou imposto a mais. Cara, ele fica indignado com aquilo. Mas quem não, né? Que não, é um negócio que... Quem não? A gente fica muito assim... E é óbvio, ninguém gosta, né? Porque é ralado, né? Esse dinheiro, ele é suado. O produtor tá ali na lida, do produtor não é fácil, não é uma lida fácil. Apesar da gente já ter tecnificado muito, ter facilitado muito, não é uma lida fácil. Ontem a gente estava gravando em 2 fazendas, cara, debaixo de sol, andando ali, no meio dos bois, assim, é puxado, é puxado. Então, faz isso porque ama, mas tem que ser realmente pagar aquilo que é devido, né? Tem que estar com tudo em dia, para evitar problema, para você continuar fazendo aquilo que você ama. Como o Thiago falou no começo, acho ótimo. O que você gosta de fazer? Então, se cerque de pessoas que te possibilitem só fazer aquilo que você gosta de fazer. É isso aí. Né? Tudo bem. Meus caros, oportunidades, então, para quem está nos assistindo, o que vocês falam hoje? Como que as pessoas acessam vocês? Como que a gente conversa com quem está nos acompanhando? Vamos lá. O meu é só me procurar, pode ser na rede social do escritório, que é agritax_br. Então, é um escritório de contabilidade focado especificamente no agronegócio. A gente fala que a gente tem um DNA do agro, que é o que a gente gosta, é o que a gente vive. Recentemente, a gente até dispensa alguns trabalhos que não são focados no agronegócio, porque efetivamente é onde a gente quer atuar e onde a gente atua. Então, estamos lá, todos os nossos contatos, acesso ao nosso time comercial, marketing, através do nosso Instagram, o melhor caminho para achar a gente. Que hoje o Instagram é uma ferramenta que a gente acha todo mundo, né? Sim. A gente já consegue ver ali quem que a gente está contactando, o que faz, né? Que bom. E é legal que você falou vocês estão sempre se especializando cada vez mais no agro, porque o agro tem nuances e complexidades só dele, né, Thiago? É impressionante, assim, eu lembro que eu era gerente contábil de uma indústria de fertilizantes de grande porte, e aí eu recebi uma proposta para ser gerente de auditoria interna da Coca-Cola. Aí eu falei, cara, sonho meu de criança trabalhar com Coca-Cola. Aí pedi demissão, fui para Coca-Cola, e depois de uns 4, 5 meses lá, eu falei, cara, esse negócio é água, açúcar e xarope dentro da garrafa. Põe e vai embora. Quero voltar. Não tem sazonalidade, não tem clima. A única coisa que eu sabia que era diferente é no Dia das Mães e no Natal, que tinha a Coca de 3 litros. Era a diferença que eu sabia do resto do ano. O resto era igual. Tinha uma época de festiva, vendia mais. Aí quando você vai pro agronegócio, tem sazonalidade, tem variação de commodities. E aí eu costumo falar, o negócio que você enfia dentro da terra e fica esperando nascer, é um negócio assustador. Ou então você vai dando ali pro boi, engorda, que eu preciso te vender. Então, é muito diferente do que um processo ali, ó. Segue as etapas de indústria. Qualquer um pode operar uma máquina dessas de uma indústria. Qualquer um. Mas não é desmerecendo, não. Faz um tratamento básico, ok. Agora, quando você tem uma diferença no solo, quando você tem uma diferença na pastagem, só uma pessoa especializada que efetivamente vai conseguir fazer aquilo ali. Tem que se adaptar com as variáveis, né? Sol, chuva, clima, enfim, tanta coisa, né? É, isso aí. E são muitos fatores que não são efetivamente gerenciáveis que vão impactar. E aí tem certos segmentos que nem tanto, ele vai estar ali, ó, rotineiro. Sempre igual. Fora a paixão, né? Eu venho de São Paulo, eu falo isso o tempo todo mundo que me acompanha aqui já sabe que eu falo isso mesmo. Assim, não tem jeito. A gente, em São Paulo, a gente gosta muito de trabalhar, né? O paulista, ele gosta mesmo de trabalhar, né? Do resto, a gente vai levando, mas a gente gosta de trabalhar, mas a gente não gosta dos nossos escritórios, que nem esse povo gosta da sua terrinha, gosta dos seus bois, gosta de ver a soja crescendo, o milharal bonito. Não é o mesmo amor. A gente gosta do que a gente faz, mas não é o mesmo amor que eu encontrei aqui no agro. Isso só vi aqui acontecendo, né? Isso é fato. E quando você ajuda isso a acontecer, que faz todo sentido. Esse é o que faz sentido para quem é apaixonado. Eu não vivo de agro, né? Eu não planto, não colho, não crio gado, mas o que eu faço subsidia de uma forma bem interessante essa produção. E isso me deixa muito feliz, que é um segmento hoje, quer queira, quer não queira, 22% do PIB do Brasil. Sim. Se a gente não está nessa área... Não, e está fazendo isso muito bem feito. E o agro, óbvio, tem que utilizar essas ferramentas mesmo, né, Thiago? Então, obrigado pelo seu trabalho. Wilder, como que a gente te acha? Então, pode encontrar
a Mesa através da nossa rede social, que é Mesa Engenharia, né? No Instagram, que é @Meza, MEZZA, Engenharia. E através aqui do time também, da AgroSelections também, que nós fazemos parte do time, onde nós estamos junto para poder regularizar e licenciar as empresas na área ambiental. É isso, construindo o melhor desse agro brasileiro, né? Eu falo muito assim que eu gosto de cuidar de cuidar, assim, sabe? Então, o agro, ele tem... As pessoas olham o agro como sendo às vezes um lobo mau, às vezes um chapéu vermelho. Então, tem um mito aí de que o agro é super destrutivo, que está acabando com o meio ambiente. A gente aqui sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Porque, assim, o agro, ele cuida do próximo e cuida do próximo de uma maneira sincera. Mesmo ele tendo essa consciência ou não, ele está cuidando do próximo. Mas mas ele está cuidando do próximo. Então, eu acho que qualquer tipo de atividade que nós formos desenvolver, ou qualquer pessoa for desenvolver, quando você faz ela cuidando do próximo, ou cuidando daquilo ali de uma maneira consciente ou inconsciente, ela dá certo. Às vezes, eu sou da primeira turma de engenharia ambiental aqui do estado. Eu formei em 2003. E aí o pessoal falava assim, mas por que isso, rapaz? Eu gosto do meio ambiente, eu vou fazer alguma coisa pelo meio ambiente, sabe? Por gostar, não é? E aí eu já tentei, nesse meio do caminho, mexer com outras atividades e não dá certo, sabe? Porque eu não gosto e eu não estou cuidando do outro nessas outras atividades. Então não adianta querer ir para a Coca-Cola, que lá não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, fica aqui mesmo, você está fazendo um bom trabalho no agro. Obrigado. E o que eu acho muito legal que você disse, porque realmente, né? A gente sabe que para um produtor ter ali a área de reserva dele, que ele preserva, ele cuida daquilo ali, ele gosta do que faz, ele gosta da terra dele, seja plantando, né, ou plantando capim para o boi, enfim, né? Ele está produzindo e ele cuida daquilo, né? Ele cuida porque ele sabe que é dali que vem não só a fonte de renda, mas é dali que está vindo o alimento, é dali que ele vai construir o negócio dele, é dali que ele está criando a história das próximas gerações da família dele. Então, assim, a gente sabe que tem, sim, um cuidado do produtor rural com o meio ambiente. E o que a gente precisa fazer é facilitar isso cada vez mais e levar isso para o mundo, né? Eu gosto sempre, quando eu vim para cá, meu desafio com o agro foi poder falar disso para muitas pessoas, inclusive de fora do agro, para que as pessoas possam ver o trabalho maravilhoso que esses homens e mulheres exercem aqui todos os dias, né? O agro, ele é tão amoroso, porque quase todos os produtores rurais vão falar uma frase para você assim, ó: não, vamos lá em casa para você tomar um café comigo. Ou vamos lá em casa para você poder almoçar. E quando te chama para ir na casa, não chama para ir, não, vamos lá tomar um café ali no... Né? Não é um café na cafeteria, entendeu? Vamos lá em casa. Então, você vê que é alguma coisa que existe um carinho, existe um cuidado aí. E tem um orgulho daquilo ali, né, que ele está construindo. Pois o agro, ele tem isso mesmo. E que perdure, que a gente consiga ofertar cada vez mais soluções para que esse agro consiga encontrar melhores resultados e caminhar melhor e se manter nos processos, né? Eu tenho batido aqui, em alguns momentos, alguns dados aí, que tem estudos da Embrapa, inclusive, falando que em 10 anos a gente vai ver uma redução muito grande do número de pecuaristas. E a gente já viu isso acontecer em outras frentes, né? Então, quem é que vai ficar? Quem é que vai estar na mesa com a gente construindo esse agronegócio? Eu espero que seja você que está aqui nos acompanhando até agora. Se ficou até o final, eu sei que é porque você está interessado realmente em construir o agro do futuro. Você que está nos ouvindo, que acompanhou um pedacinho, seja sempre bem-vindo. Vamos juntos fazer essa construção. Pode contar com essa mesa. A Josi precisou sair um pouquinho antes aqui, e a gente se estendeu na conversa, no bate-papo, mas a Josi também está aqui presente na AgroSelections. Ela é nossa coordenadora do núcleo jurídico, então todo esse time está à sua disposição. Faça uso, lance mão mesmo, venha para cá. A gente começa tomando um café aqui, tá, Wilder? E depois a gente vai para
para a fazenda com eles. É isso aí. Né? Mas assim, o primeiro café é por nossa conta aqui, para a gente conversar, entender como a gente pode auxiliar no seu processo, e depois a gente vai para a fazenda e faz questão de visitar e fazer parte do seu negócio, ajudar a construir ele para a sua família, tá bom? Muito obrigada a vocês, obrigado por essa primeira de muitas, porque a gente vai ter muito assunto para conversar. Com certeza. Né? Tragam sempre as novidades que vocês tiverem da área de vocês. Eu sei que tem muita dúvida, então também à medida que as dúvidas forem surgindo, a gente vai trazer vocês de novo aqui para a mesa. Quando tiver essa dúvida, pode ir encaminhando. Nós vamos esse ano, marcamos também o produtor tiver essa dúvida para ele vir, para a gente tomar um café aqui. E essa dúvida pode ser, nós tiramos primeiro na nossa casa, depois nós vamos na casa dele. É isso. Essa casa está aberta para vocês. A gente também tem muito carinho e muito orgulho em receber vocês aqui. Muito bom. Obrigada a todos, obrigada a você que ficou com a gente até o final. Esse podcast ou videocast, se você estiver no YouTube nos assistindo, mas a gente também está no Spotify, em outros agregadores de podcast, no Instagram, no Facebook, no TikTok, né, Pedro? O Pedro está aqui balançando a cabeça, diz que é sim, que ele vai colocar lá no TikTok também. Então, a gente está em todos os nossos canais. Sejam muito bem-vindos à Agro Selections. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado. Muito bom. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar Agro Selections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!